Os sumos sacerdotes, levantem suas mãos e digam, eu creio. Correto? Ó, a mão praticamente em toda parte, correto? How many here that knows me and knows I won't help you out what you have need of? And you won't not touch your face. Quantos aqui me conhecem e sabem que eu nada sei acerca do que vocês têm necessidade e vocês querem que Deus toque em vocês? Levantem suas mãos. Vem, correto. Frankly, there's nobody in here that I know anything about at this present time but being sick with this boy sitting here. I know him. Francamente, não há ninguém aqui que eu conheça nada nesta hora presente de estar doente. Se não esse rapaz sentado aqui, eu conheço. I prayed for him many times. I can't think of his name, but he's down in Kentucky. Eu tenho orado por ele muitas vezes. Eu não consigo lembrar o seu nome, mas ele é de Kentucky. He writes to me all the time, personal friend, sister, with me, stuff like that. Ele sempre me escreve, amigo pessoal do irmão e irmã Ruth, e eles vêm dali. He's tended to me for a long, long time. E ele está frequentando as reuniões por muito tempo. That's the only person I know. É a única pessoa que eu conheço. My brother died, as far as I know, is all right. He was sitting there. He was very sick the other day. And the Lord knew. Agora, irmão Dalton, tanto quanto eu saiba, está tudo correto, ou ele não estaria sentado aqui, ele estava muito doente outro dia, e o Senhor o curou. I don't know this person. Eu não conheço essa pessoa. I don't know who it is that has these crutches here. Maybe that person in the chair. I don't know. Eu não sei quem é que tem essas muletas aqui, talvez a pessoa esteja aqui, eu não sei. And I know lots of it, but God in heaven knows. At this time, I don't know what you want. E eu conheço muitos de vocês, mas Deus no céu sabe, nesta hora, eu não sei o que vocês querem. I have no idea. Não tenho a mínima ideia. It's kind of hard here in heaven. Because, see, I know a lot of people. É uma coisa difícil aqui no tabernáculo, pois vejam, eu conheço muitas pessoas. Now, here's what it is. When you come to a place, Agora aqui está o que é isso. Quando vocês vêm a um lugar, now I go here sometimes, and I say, all right, we'll give everybody a prayer card lined up. Come on the platform. agora eu algumas vezes venho aqui e eu digo, muito bem, nós daremos um cartão de oração a todos e os colocaremos em fila sobre a plataforma. Somebody will go away. My friends, I'm going to open up my heart. Yes. Alguém irá para longe, agora você não pode. Agora, amigos, eu vou abrir meu coração e dizer-lhe alguma coisa. You can't hide that. Você não pode esconder isso. Just what you're thinking, I know. Simplesmente o que você está pensando. Eu sei disso, está correto. I know what you're thinking. See? Eu sei o que vocês estão pensando, bem? Que a graça de nosso Deus esteja sobre cada um de nós. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nosso Rei, a Ti, Senhor, inclinamos nossas faces para Te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito por nós, Senhor. E te pedir perdão por nossas falhas, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê um dia abençoado. Nós já temos pedido ao Senhor por esse dia, por esse culto, e confiamos no Senhor. Prepare nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, que possamos estar entregue totalmente ao Senhor. Fala comigo, Senhor, fala conosco. Nós ansiamos ouvir a Tua voz. Abençoa cada irmão que aqui chegou, que possamos, ó Pai, sair melhor do que entramos. Unja nossos lábios para Te louvar, unja nossos ouvidos, a nossa alma para ouvir a Tua santa palavra. Conduz, Senhor, o nosso pastor, de acordo com Tua vontade. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus cantando 163. A paz do céu.
Faz uma oração. Salmo 119, verso 1 ao 16. Vamos ler. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste aos teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então eu ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Pouco mais com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei, e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Bom dia com Jesus. Vamos orar. Tem um pedido de oração para mim. Confraternização. Amém. Pai Celestial, a gente tem muito a agradecer, Senhor. E obrigado, Senhor, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, que o Senhor tem nos dado as bênçãos, Senhor, e tem nos dado mais um mês, um domingo especial para começar o mês abençoado de Santa Ceia. E que o Senhor vivifique essa palavra que nós lemos agora em nossos corações, Senhor, que nós podemos seguir o seu caminho reto, Senhor, que a gente possa ter força, que o Senhor possa ser o nosso guia, Senhor. Pai, desde já te pedimos pela nossa irmã, Senhor, e pela nossa confraternização, Senhor, que nós vamos ter. E, Senhor, o Senhor continue abençoando o nosso dia, nos dando as bênçãos do alto, Senhor. Faça-se presente como o Senhor tem feito cada dia na nossa vida, Senhor. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou preparar os dias. Graças a Deus. Vamos cantar mais um hino ainda, 266. O caminho é estreito. Só a voz. O caminho é estreito,
mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. Irmão, me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu a riqueza que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. O seu santo evangelho eu vou anunciando, sua vida gloriosa eu estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passam nuvens e mar, mas as suas palavras nunca hão de passar. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu a riqueza que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Venhando na prova e a tribulação, mas eu tenho Jesus, Ele é meu guardião. O mar se agita, praga nova virá, mas quem tem Jesus Cristo tem em quem confiar. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu a riqueza que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Incline sua cabeça, somente crer, somente crer. Vamos receber os pastores.
aqui nos encontramos nesta manhã, Senhor. Uma manhã especial, onde teus filhos têm deixado seus lares, seus afazeres, e têm dedicado esse dia, Senhor, para estar na tua casa, para ouvir do Senhor. Tantas coisas, Senhor, nós temos a dizer, mas que nós possamos dizer só aquilo que o Senhor quer que nós falamos, Senhor. Aquilo que seja de edificação para os teus filhos, para que nós possamos crescer mais no conhecimento do Senhor. Nós estamos aqui para uma preparação para arrebatamento, Senhor. Por isso nos colocamos em tuas mãos e dizemos: Senhor, nos ajuda nesse momento. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Estamos nesta manhã, mais uma vez, agradecido a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui, né? E depois de passarmos mais um mês, hoje temos a ceia do Senhor, né? Poder ver os irmãos de mais longe, os de perto nós vemos quase toda semana estamos nos vendo, né? Vocês são de longe, os irmãos de longe é uma vez por mês, mas a gente fica muito feliz de poder ver vocês aqui e saber que Deus está trabalhando com vocês da mesma forma que está trabalhando conosco. Porque o Deus é o mesmo. O Espírito Santo é um só. Amém? Não tem dois Espíritos Santos. Tem um Espírito Santo. E Ele está em todos os lugares. Deus não é um Deus limitado, que está aqui e não está lá. Ele está em todos os lugares. Então isso traz uma confiança em Deus, e nós em Deus, né? Cada vez cremos mais. E nós temos muitos destaques, muitas coisas que nós temos aprendido nesse encontro, que nós queremos passar aos irmãos com a graça do nosso Deus, né? Se teve um encontro que eu fui ajudado, foi esse. Eu creio que vocês também foram ajudados. Foram muito ajudados, né? Mas é um encontro de pastores, onde a gente é ajudado, onde a gente é fortalecido e ensinado. E Deus vai nos dar graça para nós colocar as coisas em ordem, né? Para seguir adiante. Nosso objetivo é o arrebatamento. Amém? Mas nós temos aqui um pedido para a dedicação da irmã Paola, da irmã Eliezer e a irmã Pamela. Vamos trazer sua filha para ser apresentada nesse momento. E antes de nós irmos para a palavra e continuar, nós vamos fazer isso dedicando a sua filhinha a Deus. Vocês podem vir à frente. Enquanto isso, nós vamos cantando este hino: Vinde, meninos. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou as bênçãos da cruz. Os pequeninos Ele conduz. Vinde ao Salvador. Graças a Deus por mais uma vitória.
E Deus dá a um casal, né? E vocês entregam para Deus, para Ele cuidar, né? Então, irmão, oferece a Deus. Pai Celestial, estou aqui pela graça, Senhor Jesus. Pedir ao Senhor que o Senhor abençoe minha filha. Dá-nos discernimento de espírito, Senhor Jesus. Para ajudar ela onde a gente não pode ver, o Senhor pode. Nos capacita, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê essa graça, Jesus. Abençoa minha filha, Pai. Não permita que ela seja manipulada pelo inimigo, Jesus. Oh Deus, reina nesse coração, Pai, nessa mente. Oh Deus vivo. Ajuda ela a vencer, Senhor Jesus. Dá graça, Senhor, dela amar o Senhor como o Senhor é, Pai. E se entregar totalmente a Ti, de corpo, alma e espírito, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, que ela ama orar e vigiar, Jesus. Que ela ama a Tua palavra e se entregar por ela, Senhor. Eu peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos a respeito dela, Senhor, blindando das astutas ciladas do inimigo, Jesus. Nos capacita, Senhor Jesus. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, entrego Paola Cardoso nas Tuas mãos, Deus vivo. Dá-me a graça, dá-me competência, Senhor Jesus, para que ela possa encontrar com o Senhor Jesus nos céus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor bondoso, Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, num dia muito especial, Pai. Estamos dedicando nossa filha em suas mãos, ó Pai. Que ela seja um instrumento somente de Teu, Pai. Conduz ela nos seus caminhos, ó Pai, até aquele dia, Senhor. O Senhor viu aqui que o Senhor nos dá, ó Pai. Isso que pedimos, ó Pai, e agradecemos. Livra todo mal, todo acidente, todo perigo, todo espírito maligno, todas as tentações desse mundo, Pai, que fique para bem longe dela, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, para nós conduzir ela ao seu caminho, criar ela, cuidar, Pai. Somente a Ti, ó Pai, que nós devemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, de ter confiado, Senhor, Paola Cardoso em nossas mãos. Pegando o nome precioso do Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos colocar em pé. Nesse instante nós vamos, juntamente com os pais que têm oferecido a Deus, aqui eu me coloco como ministro do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, Senhor, nós entregamos Paola Cardoso em Tuas mãos. Que o Senhor cuide dela, Senhor. Que o Senhor dê a ela, Senhor, tudo o que ela precisa para seguir esse caminho glorioso que o Senhor tem revelado aos seus pais e a todos nós. O melhor lugar que nós podemos trazer nossos filhos é a casa do Senhor. E poder entregar a Ti, Senhor, para que o Senhor o seja o guia, Senhor. Abençoa seus pais, o irmão Eliezer, a irmã Pâmela, eles tenham sabedoria do céu para conduzir, Senhor, essa criança no verdadeiro caminho provido por o Senhor, Pai. Nós dedicamos, e você nesse momento, Paola Cardoso, está dedicada ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Podeis aceitar. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus.
somar conosco. Irmão, nós temos muitas coisas que aprendemos nesse encontro e nós estamos numa escola e nós vamos falar um pouquinho e vai nos ajudar. Amém? Você crê que você vai sair ajudado? Amém. Eu creio que sairei aqui ajudados por Deus, né? Ele é o nosso auxílio, a nossa ajuda. E nós aprendemos algo no encontro e eu quero passar isso aos irmãos que nos ajudam. E nós estamos com uma mensagem nova saiu. Os irmãos que desejar, já está ali na portaria, né? Vocês podem fazer isso, uma mensagem Jó. Já está sendo meditada sobre ela, nossos cultos, meditamos ali em Erechim e também lá em Salto do Jacuí. A gente está lendo as mensagens, meditando sobre ela, né? O pastor Jonas está lendo ela nos cultos de oração. Nós estamos acompanhando também e tem sido de grande ajuda para nós, não é? Todas as mensagens são de grande ajuda. Mas nós fomos muito ajudados nesse encontro e eu quero trazer alguns destaques. Primeiro, antes de trazer isso, tem algum irmão aqui que tem um destaque do encontro? Qualquer um de vocês aí. Vocês ouviram o encontro, né? Todos ouviram ou não? Amém. Se você tem um destaque, você tem uma oportunidade. Algo me chamou a atenção nesse encontro. E eu gostaria de passar isso, você tem a oportunidade. Mas nós ouvimos algo no encontro. Você já esteve com uma pessoa que já esteve véu adentro? Uma pergunta do irmão Brana, né? Falando na mensagem véu adentro, ele disse: você já esteve com a pessoa que já esteve véu adentro? Ele diz: é muito diferente. Que Deus nos ajude, porque algo especial na nossa vida é estar véu adentro. É o que nós precisamos na nossa vida hoje, estar véu adentro. Então, quando nós estamos véu adentro, nós ouvimos isso, a bagagem da maledicência, inveja já não está mais ali. Amém? Amém? Quando realmente nós estamos véu adentro, a bagagem da inveja, da maledicência não está ali. Aquilo que você ouve é o que a sua alma alimenta. O que nós estamos ouvindo? Aquilo alimenta a nossa alma. Cristão, antes de ser pastor, tem que ser cristão. Deus nos falou isso, né? Para nós lá. Ele levantará com refrigério. Quem estava lá dentro tem esse refrigério na alma. É um refrigério no nosso coração. Refrigério na alma não é avivalista, quer dizer, não é uma emoção, não é aquela gritaria, mas sim um refrigério, uma paz no coração. Uma igreja que precisa sempre de outros. Que Deus nos ajude, né? A nós ter o suficiente para alimentar o povo. É isso que eu oro e vocês oram por mim, para que Deus dê o suficiente para você ser bem alimentado. Então, nós ouvimos isso. Uma igreja que sempre precisa de outro pastor, tem que trazer alguém para ele poder fazer um avivamento na igreja. Ele disse, nós ouvimos sobre isso. Como que uma casa, alguém ser o chefe da casa, mas precisa outro homem trazer alegria para a esposa. Precisa outro para trazer isso. Então, é algo que a gente aprendeu e nós precisamos meditar sobre isso. Se realmente o que nós temos está nos satisfazendo.
está nos alimentando, está nos colocando no nosso devido lugar. Ele disse: ou nós estamos simplesmente enchendo linguiça. Foi essas palavras que nós ouvimos. Então, que Deus nos dê graça. Amém. Amém? Deus nos ajuda. O quíntuplo de Efésios. O quíntuplo de Efésios ali fala sobre os ministérios que existem na igreja, para aperfeiçoamento da igreja. O quíntuplo de Efésios está nas mãos do pastor. O pastor tem que ser apto para ensinar o caminho, mostrar o caminho, entrar véu adentro. Nós fomos muito chamados a atenção sobre isso, e a gente vai acostumando com as coisas, e depois Deus tem que falar conosco seriamente. Eu estou falando isso a ministro, a nós que fizemos parte para ajudar o povo. Então, más conversações, contando piadas, Deus tem misericórdia, né? Nós sermos umas pessoas sérias, levar as coisas sérias diante de Deus. Amém? Isso pode ocorrer, né? E nós ouvimos que você é uma ponte. Você é uma ponte. Sabe o que uma ponte faz? Para que serve uma ponte? Uma ponte parece simples, né? Mas a ponte é para transportar veículos. Você pode transportar alimento, mas pode transportar outras coisas. E nós ouvimos nesse encontro: ponte só para passar carros da maledicência. Já pensou você ser uma ponte para transportar só maledicência? Só problema. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso nós ouvimos nesse encontro. Já pensou um pastor só transmitir problema, dificuldade, luta? Só isso. Não tem nada de bom. Problema de outros ainda. Nem é o seu problema. Você é uma ponte. Sim, você é uma ponte. Mas para passar a alegria da salvação. Amém. Amém? Você crê assim? Amém. É para isso que nós estamos nessa manhã aqui ouvindo essas coisas, que Deus nos dê força para nós ser esta ponte, né? Já pensou, irmão, uma noiva que perde a alegria do seu casamento? Já pensou? Nós estamos para casar, né? A noiva. Então, uma noiva, no natural, perde a alegria do seu casamento por ouvir tantas coisas que ouve. Então, que Deus nos ajude a nós ouvir só as coisas boas. Porque nós podemos ouvir coisas, mas você está num ambiente, às vezes, que tem coisas que não alimenta você, e você não se alimentar daquilo. Porque os nossos olhos ficam fechados. Amém? Porque o Espírito Santo é o que nos cela. E quando nós estamos véu adentro, então nós não ouvimos as coisas de fora. Agora a importância de estar véu adentro. Isso nós ouvimos no encontro. Errar o alvo nas coisas terrenas tem conserto. Mas se você erra o alvo em ser uma ponte de maledicência, então é pecado. E ouvir a trombeta de Deus. A trombeta de Deus. O que é a trombeta de Deus? A palavra, a mensagem. A mensagem é a trombeta de Deus, né? E rejeitar é como furar a orelha, né? Eu estou lendo isso, irmãos, e falando para os irmãos, é destaque que nós ouvimos lá, e a gente
traz isso para os irmãos, que isso nos ajuda. Na verdade, é nós observar essas coisas. Então, esta programação que Deus nos tem dado neste Brasil, esse ministério que Deus tem dado nesse Brasil, tem exclusividade à noiva eleita. Você crê assim? Tudo, desde os programas, irmãos, tudo tem um objetivo. É para ajudar a noiva. Amém? É exclusivamente para a noiva. E nós ouvimos alguma coisa que eu quero passar para os irmãos aqui também, a respeito de ofícios e conselhos. O pastor Jonas trouxe isso e ele colocou conselhos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Onde diz assim, sobre escolher diáconos, obreiros, pregadores, pastores. Ele disse, precisa ter uma boa reputação. Isso é Bíblia, na verdade. Precisa ter uma boa reputação. Ter um bom testemunho na igreja. Amém? Graças a Deus, Deus tem nos dado homens de boa reputação. Homens de bom testemunho. Nós podemos ver isso. E ele diz assim, observação, observar o testemunho. E muito mais para iniciar um evangelista. O evangelista, imagina, se um diácono tem que ter boa reputação, o evangelista também tem que ter boa reputação, e o pastor também tem que ter boa reputação. Então nós ouvimos sobre isso. Auxiliar de púlpito, quem ajuda na igreja, tudo que se faz na igreja, alguém que trabalha na igreja, precisa ter um bom testemunho. Líder de cântico, também, graças a Deus, por Deus ter nos dado bons homens, que temos aqui para nos ajudar. Não é só ter dom. Os irmãos estão compreendendo que nós ouvimos isso, sobre isso. Não é só ter um dom de cantar. Mas tem que ter as qualificações para exercer a função. Às vezes é uma boa pessoa para até falar bonito. Tem um dom de falar, mas se não tiver as qualificações, então está fora de ordem. E Deus não pode abençoar se estiver fora de ordem. Os irmãos estão compreendendo como essas coisas nos ajudam a nós nos observar essas coisas? Porque lá em Goiânia foi apresentado 13 ou 14, 13 diáconos, e é feito uma seleção, irmão Daniel, irmão Sérgio, irmão Loreiro, todos eles, mas lá tem muitos diáconos, tem presidente de diáconos, e eles fazem aquela reunião. O pastor não tem como ir lá à casa do irmão que vai ser escolhido, então 2 diáconos, ele faz a visita, e ele faz a observação de tudo, conversa. Mas antes de tudo, eles vão observar a frequência das pessoas no culto, o testemunho, observe todas as coisas, né? Para depois, então, ser chamado. E a pessoa veio para ser isso, né? Exercer aquela função. Então, tem que ter as qualidades. E um obreiro, um diácono, as pessoas que exercem função na igreja, eles devem ser dizimistas e ofertantes. Essa é uma das coisas que exige para exercer função na igreja. Como pastor também deve ser dizimista. Pastor, ele tem que ter pastor. Ele não pode ser uma pessoa assim, sem ninguém. Sabe o que nós ouvimos no encontro?
E o irmão disse para o outro, disse assim, eu sou como Abraão, eu sou como Melquisedeque. Ou melhor dizendo, eu sou como Melquisedeque, que não tinha pai, não tinha mãe. Melquisedeque só tem um. Amém. Só tem um. Todos nós precisamos de alguém. Amém. Para nos orientar, para nos direcionar. E Deus tem dado isso para nós. Amém. Amém? Você tem um pastor que você pode chegar, levar as suas necessidades, suas dificuldades, e você conversar com ele. Um pastor, ele tem que ter os dois dinheiros. Glória a Deus. Que é o Novo e o Velho Testamento, para nos orientar naquilo que nós precisamos, né? Então nós vemos isso. Tem pessoas que têm psicose, nós ouvimos isso no encontro, a ser pastor. Quero ser pastor. Souber o que é ser um pastor, ninguém desejaria ser um pastor. Tem que ter chamado de Deus para isso. Pessoas têm simpatia, às vezes não é pastor, mas tem simpatia. Estar junto com o povo, conversar com o povo, mas não tem ofício de ser pastor. Uma das características péssimas, nós ouvimos sobre isso, e isso é bom a gente observar essas coisas, irmãos. Observar essas coisas. Características péssimas é obreiro visitando outros para ganhar oportunidade. Eu vou lá na igreja do pastor fulano porque lá eu vou ter oportunidade. É uma das características péssimas. Quando você recebe um obreiro de outro campo, não devemos impor as mãos precipitados. Deus tem nos guardado dessas coisas e continuará nos guardando. Amém? Porque nós temos que ter essa visão, né? Tem pessoas às vezes que vêm de outros lugares que tem problema com casamento, divórcio. Nós colocamos a mão em cima e aí a coisa não vai bem, né? Então que Deus tenha misericórdia. E um dos maiores problemas são cantores. O pastor Jonas falou sobre isso, até mesmo na própria escola dominical ele falou sobre essas coisas. É uma classe que faz do dom de cantar um cavalo de batalha. Eu sou cantor. E uma das coisas que nós precisamos observar é aquele que pergunta: quer que eu vou cantar na sua igreja? Quer que eu vá lá visitar o senhor? É aí que está o problema, né? Quem tem precisa estar pedindo, né? Deus vai dando no momento certo as coisas, né? Então, nós ouvimos sobre isso, as pessoas que cantam no tabernáculo têm que passar por um filtro. Graças a Deus por Deus ter dado um filtro para nós, né, meu Paulo? A gente tem observado essas coisas que Deus tem cuidado de nós também nisso. É melhor ser simples, às vezes não saber muito bem, mas ter um bom testemunho, né? Ter uma vida vivida. É o que precisamos. Se você canta e não vive aquilo que canta, é mais mal produz. Não traz vida nenhuma, né? Então, essas coisas aqui. Uma vida ordenada e não uma vida desordenada. Que Deus nos ajude a nós termos uma vida ordenada. Glória a Deus. Amém? Então, a maneira de escolher, nós já vimos, né? A visita. Uma igreja pequena, às vezes como a nossa, não há necessidade de ter 2 diáconos para fazer a escolha. O pastor mesmo pode fazer esse trabalho também. E eles devem ser ungidos para aquela função, né? E também as esposa de pastor tem que ser exemplo também, porque ela também é chamada para ajudar,
no ofício, né? Esposa de diácono, né? Todos são chamados para isso. Todo irmão que é cooperador, que exerce uma função na igreja, ele deve ser um dizimista. Os irmãos creem assim? Amém. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, irmãos, sobre fidelidade. Graças a Deus, nossos irmãos aqui, eu estou falando isso, mas é algo assim que nem a gente não gosta de falar dessas coisas. Mas é bênção para nós. Amém. Se tem uma coisa que Deus abençoa, é uma pessoa fiel a Deus. Não é verdade isso? É a fidelidade. Isso nós devemos ensinar para os nossos filhos. Desde pequenininho, desde quando aprendeu a receber alguma coisa, desde um presentinho que você ganha, você deve dizimar aquilo. Você deve ensinar ele, dizer assim, olha, custa tanto, mas eu vou fazer tanto. Você dá alguma coisa, você dá um dinheirinho para o teu filho e você não ensina isso aí, ele vai aprender no final não ser. Quando crescer, não vai ser. E isso reflete tanto, irmãos, na nossa vida, até mesmo que nós vamos ser no futuro. Porque se você não for fiel a Deus, como você vai ser fiel a seu esposo ou a sua esposa? Os irmãos estão compreendendo? Se nós não somos fiel a Deus, que nos dá o que comer, que nos dá o que nós vestir, que nos dá saúde para nós, como nós vamos ser fiel a outras pessoas? Como nós vamos ser fiel no nosso trabalho? Então essas coisas nós aprendemos e precisamos colocar isso em prática. Nós falamos, foi ouvido sobre pastor tem que ser dizimista, não é entregar só o dízimo assim para um, para outro. Tem que ter um pastor que te alimenta, que te aconselha. E Deus tem dado graça para nós termos um pastor. Essa igreja aqui tem um pastor que tem pastor. Amém? Você crê nisso? É dessa forma que pode chegar e dizer, pastor, nós somos humanos. Poder receber um conselho e dizer, pastor, eu estou passando por uma dificuldade sobre isso. O senhor pode me ajudar? Ele tem os dois dinheiros também, que podem nos orientar. Agora, um pastor vem aqui, eu dou dízimo para ele, eu dou um dízimo para outro pastor, um dízimo para outro pastor, para outro. Não é assim que funciona. Nós aprendemos dessa vez algo muito sério, e é sobre isso mesmo. Temos que ter alguém que nós possamos confiar, que eu possa tomar a ceia, ele pode me ministrar a ceia para mim. Amém? Então, um moço, uma moça, quando ele vai escolher um companheiro, uma companheira, ele precisa de ter essas informações. Hoje está tão fácil de você ter informação, né? Você pode ter o pastor ligar para o pastor, ligar para a igreja e pedir informação sobre isso. É uma das coisas principais. Se você vê que realmente houve disso, não, ele é uma pessoa que eu recebi de vários irmãos que ligaram para mim, pastor, como é que é o irmão fulano de tal? Como é que é a irmã fulano de tal? E você passa a descrição dele. Né? Diz, ele é uma pessoa fiel a Deus, é um bom rapaz, é uma boa moça. Então aquilo já é o primeiro passo para você saber, ó, ele vai ser bom para mim. Porque ele é fiel a Deus, então ele vai ser fiel à sua esposa, vai ser fiel a ele, ela, ou ela ao seu esposo, né?
Então, essas coisas que nós ouvimos, e é bom a gente meditar sobre isso. Devemos ensinar nossos filhos, e isso é maravilhoso, né? Nós aprendemos muitas coisas e que deixa a gente, assim, muitas vezes envergonhados. Mas isso é sinal que Deus fala conosco. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Eu tenho mais coisas aqui para se falar, mas nós vamos ir para a mensagem e vamos deixar a mensagem do irmão Brano falar conosco. Amém? Nós vamos nos colocar de pé nesse instante. E eu quero ler no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10 e versículo 1. Glória a Deus. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram em cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Até aqui. Senhor Jesus, eu sei, Senhor, que o Senhor fala conosco. E essa é uma das coisas que nós ouvimos nesse encontro. E nós temos toda a responsabilidade, Senhor, de trazer aos nossos irmãos e irmãs. E eu sou grato, Senhor, por cada irmão aqui, Senhor. Tem homens e tem mulheres aqui que são realmente isso que nós falamos, Senhor. São pessoas fiéis a Ti. São honrados do Senhor. E nós somos agradecidos ao Senhor, Pai. Que o Senhor ajude a nós ser mais e mais. Mais crentes, Senhor, mais fiel ao Senhor. E que possamos ter essa vida ordenada, Senhor. Uma vida consagrada a Ti, Senhor. De fazer a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude e perdoe nossos pecados, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero, os irmãos podem sentar, eu quero cantar um hino juntamente com os irmãos. Deve ser o 213. Deixa eu me ver aqui. Está chegando a hora de partir. Deve ser Dó menor. Deixa eu achei aqui. Está chegando a hora de partir. Vocês sabem o número ali? Tem alguém que sabe? Está 367. Está chegando a hora de partir. Vigia, ó igreja de Jesus. Ré menor, Dó menor. Dó menor. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre.
Estamos aqui para Ele nos preparar. Amém? Nós vamos meditar nesta manhã. É uma mensagem, perguntas e respostas. O irmão Moreira pregou em 1954. E a mensagem é: tendo a lei à sombra. E o irmão Branham responde muitas perguntas e nós vamos meditar sobre isso, e eu creio que vai ser uma sequência dessa mensagem e nós vamos estudar ela durante esse mês. Vamos ter ali em Trindade, vamos dar continuidade próximo domingo, se Deus permitir. Vamos meditando nela, que é uma mensagem de ensinamento para nós. Amém? É ensinamentos. Se é uma coisa que nós precisamos, é disso. Ninguém aqui é tão sabido que não precisa mais de ninguém de aprender. Todos nós precisamos aprender. Eu preciso aprender. Todos os dias da minha vida eu preciso aprender mais. E eu creio que o único que pode nos ensinar é o Espírito Santo. Então nós vamos deixar que Deus fale conosco. Mombrana disse que nós não devemos responder todas as perguntas. Nós não temos resposta. Mombrana fala nessa mensagem aqui que ele estava respondendo perguntas e um irmão até ficou do lado de fora da igreja porque o Mombrana não respondeu as perguntas. Ele disse: o pastor que tem resposta para tudo, você tem que desconfiar dele, né? Nós precisamos dar resposta com assim diz o Senhor. O irmão Brana, ele respondeu as perguntas com assim diz o Senhor. Então a pergunta que ele respondia tinha o assim diz o Senhor. Então nós cremos, amém? No assim diz o Senhor. E o irmão Brana começa assim, falando aqui nessa mensagem, diz: Senhor, é só isso que sei fazer. É assim o Espírito Santo nos mantém todos quebrantados ou quebrados.
Nós vemos no culto, irmãos, para ser ajudado. E às vezes o Espírito Santo nos quebra. Saímos dali pensativos. Mas a nossa alma, lá dentro do nosso coração, sai regozijando. Amém? Você sabe que o profeta, certa vez, foi à casa do oleiro. Profeta. Quem é um profeta? Um homem de Deus. Ele foi à casa do oleiro. Para que ele foi na casa do oleiro? O Abraão diz, para ser quebrado. Eu vim nessa manhã para ser quebrado. Oh, Deus. Aleluia. Para ser feito de novo. Porque o Mobrana diz, Deus, se você fez quebrado, para ser remodelado. Se há algo errado, Deus não coloca um remendo em nada. Olha só o que o profeta diz, Deus não coloca remendo em nada. Ele disse que você colocasse um remendo, ou se você colocasse um remendo num pano novo, ou um pano novo em roupa velha, isso deixará pior do que nunca. Vamos fazer só um remendinho aqui. Não, não é assim. Então, disse que o que deve fazer é renovar tudo. Amém? Você não quer uma renovação? Amém. Ser renovado? Nós estamos aqui nesta manhã para ser renovados. Veja só, tudo. Assim que há algo errado, vem apenas dizendo, bem, sinto muito ter feito isso. Não tentarei não fazer de novo. Apenas quebrante-se e seja moldado de novo. Amém. Faça desta outra peça, Senhor. Agora, ontem à noite, é provável que esta noite seja ensino evangelístico de novo. Eu faço o melhor que sei. Veja, agora, ao chegar muitas vezes, vocês que acham que acabei de chegar, talvez agora esta manhã, sim, talvez, haja 1 ou 2 visitantes. Aqui somos todos de casa, né? Amém. Aleluia. Mas a maioria agora, talvez seja apenas um pequeno grupo habitual do tabernáculo aqui. O Brando estava pregando e falando na igreja do irmão Neville. E às vezes repreendo assim como o evangelho, não é para deixar irritado comigo. E que é assim para corrigi-lo, sem dúvida. Isso que faz isso é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a que nos corrige. E a palavra de Deus é mais afiada do que espada de 2 gumes. E o negócio é que tem esses que chegou com algo, aquele chegou com algo, esse, aquele, todos são boas pessoas. Amém? Todos nós aqui somos boas pessoas e amamos a Jesus. Você não ama Jesus? Todos nós amamos a Jesus, mas tem ideias diferentes e cada um quer apresentar a sua ideia à igreja. O Brancos, onde tem mais de 2 pessoas, tem ideias diferentes. Mas o que nós vamos aprender, irmão, que a nossa ideia não é a nossa ideia. Tem que ser a ideia do que a palavra de Deus diz. Amém? A nossa ideia tem que cair por terra. Por isso que nós reunimos, temos muitas ideias, mas uma só é a verdadeira. É a palavra de Deus. Amém? Não se pode fazer. A igreja tem uma doutrina sólida do evangelho que tem que estar baseada na Bíblia. Nós não somos uma igreja sem doutrina, irmãos. Nós somos um povo que temos uma doutrina. Amém. Oh, Deus. E a nossa doutrina é a Bíblia. Amém. Amém? Você crê assim? Então veja só.
Temos uma doutrina. Você, veja só o que o irmão Brana diz. Você tem ideias diferentes. Nós temos uma doutrina, a palavra de Deus, que tem que ser apresentada. E muitas vezes o pastor acumula todas essas coisas. Então vai falando outras coisas e vai deixando aquilo, e vai acumulando, né? E quando chego, e o irmão Brana falando do irmão Neville, ele chegava na igreja do irmão Neville, e ele disse: o irmão Neville é humilde. O irmão Brana falando, o irmão Neville é humilde. Que Deus nos dê essa humildade também. Amém? O irmão Neville, vocês sabem que ele é um bom homem. E ele é um pouco humilde demais. Ele não fala quando deveria falar. E assim isto é mesmo. E eu oro, eu acho que aqui não faz muito tempo tivemos uma conversinha. Por isso que é bom nossos encontros de pastores. E muitas vezes nós temos uma conversinha. Amém? Vocês entendem, né? Isso, né? Uma conversinha sobre todos os assuntos. E ele disse, e eu disse, o problema, irmão Neville, o Brana dizendo para o irmão Neville, sabe qual é o problema, irmão Neville? Esse irmão, o irmão que é um tipo amável e não quer magoar ninguém. O Brana falando que o irmão Neville não queria magoar ninguém. Acha que eu sou, fica ali aí no tabernáculo pensando, afinal de contas, é o tabernáculo do irmão Billy. Ele ficava pensando lá assim, ó, irmão, é o tabernáculo do irmão Billy, não vou magoar as pessoas. E o irmão Brana respondeu, não é o tabernáculo do irmão Billy, é o tabernáculo de Deus. Amém. Você crê que aqui é a casa de Deus? Amém. Não é meu tabernáculo. É o tabernáculo de Deus, aonde Deus fala conosco. Veja só, isso mesmo. E o pastor é colocado em plena autoridade. Veja isso mesmo. É função dele fazer essas coisas. Falar aquilo que às vezes não está bem. E ele disse, sou. Ele não quer ofender ninguém. Olhe, se você toma um partido de alguém que está desse lado, de outro que está desse lado, você tem que colocar no terreno comum os dois e puxá-lo para cá e dizer, é assim. O verdadeiro pastor, ele tem que fazer isso. Ele é imparcial. Ele não toma partido de um lado e do outro lado. Ele tem que puxar para aqui, para a palavra, e dizer, é assim que a palavra de Deus diz. Vocês creem assim? Amém. Amém. Então veja, é assim, está vendo? Apenas é assim. Você deve fazer isso, com Brana falando por irmão Neville. E as pessoas têm visto isso em volta do mundo, se você for bem franco e sincero. As pessoas vão estimá-lo mais. E Deus nos dê graça a nós sermos assim. Eu preciso que Deus nos ajude a ser assim. Franco, sincero. Porque nós estamos lutando, irmão, aqui. Deus tem colocado para cuidar de almas. Se você vai responder pelo que você faz, e o pastor que vai responder pelo que ele faz e pelo que ele não, pelas pessoas. Olha a responsabilidade que Deus tem colocado nos nossos ombros, por isso que nossas pernas tremem. Oh, Deus. Muitas vezes antes de nós vir ao culto, nós estamos doentes de pensar na responsabilidade que temos de estar diante do povo de Deus, dos filhos de Deus, para trazer uma palavra de ajuda para a congregação.
E o irmão Branham continua dizendo, se você for bem franco e sincero, as pessoas vão estimá-lo mais. Apenas diga abertamente. Deus ajude a nós não termos rodeios, mas falar abertamente a palavra de Deus. Senhor, está aqui, Deus fala conosco. Jesus disse que Ele amava as pessoas. Jesus disse que Ele amava as pessoas e Ele deu a sua vida por ela, por aqueles fariseus que o crucificaram. Jesus deu a vida por aqueles fariseus que o crucificaram e Ele orou pelo perdão deles. E no entanto Ele disse, raça de víboras. Traiçoeiros, em outras palavras, chamou aqueles fariseus. E Ele amava eles. E tal, Ele estava falando exatamente ao ser humano. Ele não estava falando ao ser humano. Porque às vezes, irmão, a pregação é dura, é forte, mas não é para as pessoas. Eu quero que os irmãos compreendam isso. O irmão Brana falando isso, não é para as pessoas, é o Espírito. E que Deus nos ajude e nos livre dos espíritos maus. Porque nós podemos ser acometidos por espíritos maus. Então Jesus, Ele não estava falando para aquelas pessoas, chamando de raça de víboras, mas era o Espírito que estava neles. Vejo Pedro chegando por trás e dizendo, Senhor, tu não podes fazer isso. Você acha que Jesus virou para Pedro e disse assim, para trás de mim, Satanás? Foi para Pedro? Não. Ele falou para o Espírito que Pedro estava em Pedro naquele momento, de confrontar o próprio Deus. Ele disse, para trás de mim. Chegando por trás, dizendo, Senhor, tu podes me fazer isso. E ele se virou para trás de mim, Satanás, que sempre me serve de escândalo. Ele não estava falando ao apóstolo. Os irmãos estão compreendendo o que o irmão Branham está dizendo? Ele não estava falando ao apóstolo. Ele era a fonte da verdade. Ele era um espírito que estava naquele apóstolo que estava fazendo dizer isso. E às vezes nós somos repreendidos, irmãos, não é a nossa pessoa. Por isso que nós temos que dar graças a Deus quando nós somos repreendidos pelo Senhor. Os irmãos estão compreendendo? Como somos repreendidos pelo Senhor, não é a nossa pessoa, porque Deus nos ama, é o Espírito que muitas vezes nós pegamos. Bom, Brana disse que ele pegou o Espírito ouvindo um pregador. E ele teve que repreender aquilo. É um espírito mau. Está vendo? Ele não estava falando a Pedro, ele amava Pedro. Será que Jesus não amava Pedro? Jesus amava Pedro, assim como Ele te ama. Você crê que Deus te ama? Amém. Aleluia! Então, se Ele te ama, Ele vai te corrigir, Ele vai te ajudar. Então, veja só. Está vendo? Ele estava falando, não estava falando a Pedro, ele amava. Veja, ele amava e sabia que ele seria o cabeça da igreja em Jerusalém. Você já pensou, Deus sabendo que Pedro seria o homem, o cabeça da igreja lá em Jerusalém, chamar Pedro, dizer para Pedro assim, vai para trás de mim, Satanás? Ele sabia, mas não era para Pedro, era o Espírito. Mas ele não ia responder a Pedro, ele estava falando ao Espírito que estava fazendo com que Pedro atrapalhasse a obra de Deus. E se nós estivermos atrapalhando a obra de Deus,
Deus falará conosco. Amém? Você crê assim? E que Deus nos ajude, que Ele fale conosco. Que quando nós tivermos um espírito que atrapalha a obra de Deus, que ele possa ser repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. E que a obra de Deus possa ir adiante. Porque a obra não é minha, a obra é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você é dele. Porque a obra é você. Aleluia. E é o mesmo aqui. O irmão Brana falando, voltando de volta ao irmão Levi, ele disse: e é o mesmo aqui, não é para ofender sua igreja, magoá-los, onde você vem, vocês são meus amados irmãos e irmãs. Amém? Ora, que coisa, há algum coro, se há uma estrela em minha coroa, e se eu ganhei algo para Cristo, são vocês. Olha o irmão Brana falando aqui, vocês são a coroa, as estrelas que tenham ganhado a Cristo, são vocês. E eu não vou quebrar minha estrela. Tenho certeza, mas se houver algo na minha vida, na minha estrela que não deveria estar lá, vou quebrar isso, se conseguir. Amém. Vou fazer isso porque quero que ela brilhe. E se eu conseguir colocar a igreja em harmonias e unânimes, Amém, Jesus. oh Deus, dá-nos uma igreja em harmonia, Amém. uma igreja unida no mesmo espírito, na mesma unção. Glória a Deus. O irmão Brana nos traz isso para nós quando nós chegar a essa unidade, irmão. Ter o mesmo espírito, sentir as mesmas coisas. Você acha que as coisas vão ficar assim? Não. Os doentes serão curados. Mas precisamos estar em harmonia, olha, em sintonia. Quando ouvimos no encontro, estar na mesma sintonia. Amém. Já pensou, meu irmão lá está fora de sintonia, outro que está um pensando uma coisa, outro pensando outra? Por isso que quando nós vimos para a igreja, irmão, nós esquecemos das coisas lá fora. A irmã tem que esquecer do feijão, do arroz. Nós temos que esquecer do trabalho. Nós temos que vir para a igreja, entrar em conexão com Deus, para receber a palavra de Deus. Então, se eu conseguir colocar a igreja em ordem, olha só, meu tempo já acabou. Em harmonia, então tudo estará brilhando. Está vendo o que eu quero dizer? É isso que temos que fazer. Ontem à noite, ao responder pergunta, respondi as melhor que sabia. A pessoa que queria aquele vicário de Sidney não me entregaram qualquer parte sobre isso ontem à noite, que eu deveria responder esta manhã, ou dar os algarismos romanos explicados. Mas se existir aqui esta manhã e eu desejar, e assim desejar, muito bem, ficará contente. Ontem à noite, depois do culto, houve um homem que veio à plataforma, que era da ciência cristã, que estava frequentando as reuniões. Um grande elogio ele fez. Homem que nem era da mensagem, nada. Chegou ali na plataforma e fez um grande elogio. Quando ele disse que nunca tinha visto esse tipo de ensino. Nunca tinha ouvido a Bíblia tão bem explicada. E só para mostrar, eu saio de imediato da igreja e alguém lá fora disse: este homem com certeza é impostor. Bem claro, é alguém que recentemente se desviou do tabernáculo. Alguém pegou e lá fora disse por irmão Brana: esse homem é um impostor. O irmão Brana disse:
Claro, é alguém que recentemente desviou do tabernáculo aqui. E como que aquele grupo, 3 ou 4 deles saíram da igreja do irmão Branham. E que essa igreja ouça isso. Pastor e todos igualmente. Se essas pessoas que deixam essa igreja saíram de nós porque não eram de nós. Diz a Bíblia, veja, isso mesmo. Eles foram a eles com amor fraternal e pio. O Branham traz algo aqui para nós, dizendo, quando uma pessoa sai da igreja, o dever da igreja é ir atrás daquela pessoa. Amém. Tentar reconciliar. Mas se a pessoa não quer reconciliar, então vai um após o outro, lá com amor fraternal. Irmãos, volte para a igreja, vamos reconciliar. Tentando reconciliar com a igreja, mas se não quiser ouvir, então reunimos um grupo e fomos com eles. Vai um grupo de irmãos, né, diáconos. Mas se não quiser ouvir, então contamos a igreja. A Bíblia diz, seja considerado como pagãos e publicanos. Isso mesmo, eles não podem voltar à igreja sem primeiro vir diante da igreja e se arrepender diante da igreja, e então se arrepender diante de Deus e ser trazidos de volta. E então vejam como agem depois. Olha, tudo isso aqui é ensinamento para nós, irmãos. Amém. Nós devemos ser desta forma. O irmão sai da igreja, nosso dever é ir atrás, buscar. Vai você, vai a pessoa, vai lá leva alguém com ele, tenta reconciliar, não quer reconciliação, não quero reconciliação, não vou voltar. Vai mais um grupo de pessoas com amor, não, irmão, volto, não quero voltar. Então é trazido à igreja e diz, olha, ele não é mais um dos nossos. Mas um dia ele quer voltar, ele precisa vir à igreja e se arrepender daquilo. E dizer, olha, eu quero perdão. E aí você vai ver como será o seu testemunho dali adiante, né? Como se age depois. Isso mesmo. Eles não podem voltar a menos. A Bíblia diz isso, e isso é ensino bíblico. Devemos ficar com essa Bíblia. Amém? Você crê nisso? Devemos ficar com essa Bíblia. Se o irmão tem alguma coisa, vá até ele. Eu tenho alguma coisa contra o irmão. Vá até ele. E se ele não ouvir, leve alguém com ele ou com você. E se não ouvir, conte à igreja, então seja considerado um pagão, como pagão e publicano. E disse, tudo que ligares na terra, eu ligarei no céu. E o que desligares da terra, eu desligarei no céu. Assim devemos manter. As pessoas faziam um campo de batalha disso. Antigamente fazia-se muito essas coisas, num legalismo. Isso é pura verdade. Não está na igreja, saiu da igreja, vou entregar para o diabo. Era o que se fazia. Mas tem a maneira correta de fazer as coisas, com amor, tentar buscar as pessoas. Amor sincero, de coração, muitas vezes com lágrimas. Chegar ali com amor, dizer, irmão, volte, esse é o caminho verdadeiro. Esse é o teu lugar. Isso é bíblico. Essas coisas são bíblicas. Mas tem o centro do caminho. Para que nós vamos andar nas laterais se nós podemos andar no centro do caminho? E o irmão Branham traz aqui algo importante. Ele disse, escute-o. Ensino difícil às vezes.
Ensinar é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas irá nivelar a igreja. Amém? Viu como isso faz parte da nossa vida? Os ensinamentos é para nos nivelar. Deixar nós num nível mais alto, um nível parelho, né? Irá mantê-lo de modo que Deus disse: às vezes, se algo que eu detesto fazer é corrigir meus filhos. O Brad disse: tem coisas que eu não gosto de fazer. Meus filhos sabem disso, que eu acho que quando eu espancar ou surrar eles, foi muitas poucas vezes. Se há uma coisa que eu a vida toda eu detestei também é corrigir. Dar palmadas. Você já apanhou bastante, irmão? Já foi corrigido. Você também, irmão? Todos nós aqui fomos. Mas o irmão Branham disse ele detestava de corrigir. Ou dar-lhe algumas palmadas, mas eu detesto fazer isso. No entanto, a Bíblia diz para fazer. A Bíblia diz para fazer. Não é espancar, irmãos, mas corrigir. Aquela coisa de estar dando tapa na cabeça e beliscando. Isso traumatiza. Correção é dar umas palmadas, é uma varinha. Ensina o caminho. Dar-lhe umas palmadas. E veja, a Bíblia diz para fazer. As pessoas hoje não dão umas palmadas nos filhos e os corrigem. Veja o que eles têm. O que está os lares hoje? Tem uns espertinhos que batem o pé e jogam uma laranja na parede e dá uma bronca nos pais. Coisa feia, um filho dá bronca nos pais. É porque você é. Só de apontar o dedo já é feio demais. É porque você é isso. Cadê o respeito? Mas tudo isso é ensinamento, gente. Isso sai do lar, do berço. Desde pequenininho ensinando. Crie o teu filho no caminho que ele deve andar. Irmãos, estão compreendendo? E Deus faz isso com nós aqui. Somos filhos de Deus. Porque você quer ver um homem bom, uma mulher boa, uma pessoa honesta. Por isso que o pai corrige seus filhos, mostra o caminho, porque eles querem ver pessoas boas. E hoje você agradece seu pai por as suas correções. Eu sou grato a Deus, você é grato a Deus. Mas bate o pé. Não vou. Vá você. O que está precisando ali é uma boa varinha, né? De direita. Um amor. Amém? Um amor. Hoje está dessa forma. Então o irmão Branham diz: joga uma laranja. Tem uns espertinhos, né? Que bate o pé e joga uma laranja na parede e dá uma bronca em você. Isto é, veja, a Bíblia está certa em tudo. Você crê assim que a Bíblia está certa? Ela ensina dessa forma. É a Bíblia que está certa. A Bíblia está certa em tudo. E esse tem sido um tempo de ensino. Deus está nos ensinando, Deus está nos mostrando a alguém que não quis entrar ontem à noite sentado do lado de fora da igreja. E disse que eu não quis responder as perguntas. Ficou bravo. É um filho que precisa de uma correção, não é? Não é assim? Gente,
A correção para o eleito, para o Filho de Deus, traz regozijo. Amém? E ele disse, eu disse que eu fui para a sala, separei, encontrei as que eu queria responder e as trouxe e respondi. Olha, se fez uma pergunta e eu não respondi, traga a mim. Tenho 2 de manhã. Se você se lembra de ontem à noite, alguém a trouxe tarde e tive que entregá-la ao irmão Neville. Recebi essa amanhã para responder. Tenho que responder cada uma da melhor forma que sei, que é o assim diz o Senhor. Vocês podem discordar por completo de mim. Se alguma coisa é a mesma, assim o amor de Deus permanecerá o mesmo para com você e eu. Às vezes nós não concordamos com certas coisas, mas o amor de Deus tem que permanecer no nosso coração. Amém. Nós amar o nosso irmão. Eu não concordo com isso, mas eu amo. Amém? Eu amo. Esse é o verdadeiro amor de Cristo. Porque somos filhos juntos. Você é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus, você também é. Oh, Deus. E antes de começar o ensino do domingo de manhã, qual esperamos que não demore muito, o que for que o Senhor queira, então quero responder assim: lembre-se, igreja, vocês, cada um de vocês sabe o que essa igreja representa. Vocês entendem bem? Não temos filiação de membros. Onde é que tu é filiado? Eu sou filiado no Tabernáculo da Fé. Aqui não tem filiação de membro. Amém? Nós temos companheirismo. Nós temos companheirismo, porque não, ao termos filiação de membros, então trazemos as pessoas a uma organização. E nós não somos uma organização. Sendo que somos estritamente interdenominacionais, sem organização. Só temos uma coisa para nos guiar. O que é que nos guia, irmão Branca? O que é a única coisa que pode nos guiar? Você já tem a sua resposta. O Espírito Santo é o nosso guia. Amém. Aleluia! Então cremos que o Espírito Santo dirige através de mestre, dirige através de nossos líderes. Você tem um pastor. Então, se Deus pôs o Espírito Santo, pôs um mestre na igreja. O que ensina é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo quer que a igreja saiba algo, ele fará através do mestre. Pois o Espírito Santo é que é o mestre ordenado a fazer. Temos mestre na igreja? Temos ou não temos? Amém. É o Espírito Santo o mestre. Eu creio assim. Temos alguém que é um apóstolo na igreja? Temos o Espírito Santo que guia. É ele que fala. Olha, Jesus. Ele está ordenado, esse dom está na igreja como mestre e todos devemos ouvi-lo, até que esse dom tenta provar algo que não está na Bíblia. Você tem que ficar ao lado do seu pastor enquanto estiver na Bíblia. Nós devemos ouvir o que estiver com a Bíblia, com a mensagem. O que estiver fora da mensagem, você tem que deixar fora. O irmão diz: você deve questionar. Não está certo. Oh, meu Deus. Mas que Deus nos ajude a permanecer no que é certo. Amém? Amém? Deus nos abençoe. Amém. Deus nos ajude. É o que nós temos nesta manhã. Nosso tempo já se foi. Oh, Jesus. E eu nem comecei nas perguntas. Que é grande demais essa mensagem. Não perca isso, irmãos. Não perca isso.
Isso aqui vai te ajudar muito. Mobrana vai falar sobre o que é o Espírito Santo e que quando você tem o Espírito Santo, qual é a sua atitude. Você pode dizer, eu tenho, mas se não tiver a vida, você está mostrando, dizendo não. Como nós ouvimos no encontro, não adianta você dizer assim, eu sou da mensagem, eu faço isso, mas se a tua vida, a tua maneira de agir não está conforme, você está dizendo, Deus não fala comigo. E nós ouvimos assim, que Deus às vezes não fala com as pessoas, mesmo Ele falando. Porque quando Deus fala, você põe em prática. E é isso que nós precisamos entender. Deus fala comigo, porque eu coloco em prática o que Ele fala. Amém? Deus nos abençoe. Glória a Deus. Obrigado. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelas correções, como nós escutamos, são motivos de regozijo para teus filhos. Continua com essa liderança nesta igreja, Pai. Nós temos um líder, nós temos o Espírito Santo que dirige essa igreja. Nós possamos ser mansos, ser humildes dessa entrada. Dá-nos essa simplicidade, essa humildade de fazer a vontade. Também agradecemos por este culto e pedimos o restante deste dia, Senhor. Está em tuas mãos, Pai. Guarda cada um e possamos encontrar aqui mais tarde, Senhor. Nós te agradecemos pelas bênçãos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Às 3h30, 3h30 teremos um companheirismo aqui e 5 horas já estamos em andamento da ceia do Senhor. 5h30, já às 5 horas termina o companheirismo e logo em seguida já teremos a Santa Ceia do Senhor. Deus nos abençoe e temos almoço ali para todos os irmãos, né, irmão? Todos os irmãos são convidados a almoçar conosco. Deus permitir, logo estaremos com a nossa cozinha aqui. No nome de Jesus, nós queremos isso. Deus nos abençoe.